Como um balanço do livro Por que as Nações Fracassam, vale a pena destacar diversos aspectos que estão em discussão e algumas críticas que foram feitas. Primeiro, os autores criticam os analistas do imperialismo e do colonialismo por achar que esses autores atribuem a um elemento externo ad infinito a restrição do desenvolvimento interno de algumas nações que vieram depois do capitalismo maduro. Esses autores destacam os elementos institucionais internos da economia, a dinâmica política e econômica institucional dentro da economia, considerando-as mais relevantes que os aspectos das restrições externas. Por outro lado, esses outros autores dizem que há uma ingenuidade de Acemoglu e de Robinson achar que apenas os aspectos internos são decisivos e que não estabelece um peso para a determinação externa. Esses autores também criticam o determinismo geográfico, dando vários exemplos como numa mesma região que tem instituições diferentes, como é o caso da Coreia, instituições diferentes, mas a língua é a mesma, o povo é o mesmo, a história é a mesma, mas que essas instituições são distintas, né? Os autores basicamente marxistas tentam destacar o papel do capital dado pelos Estados Unidos para a reconstrução da Coreia e que isso teria sido fundamental, que desconsiderar isso seria uma ingenuidade. Os autores também se destacam das questões culturais e religiosas colocadas por Max Weber, um clássico da sociologia, chamada A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, que mostram que os países de origem protestante havia uma ética que considerava o lucro uma indicação do indivíduo ser um escolhido de Deus. E, portanto, o lucro era um indicador, um símbolo de algo positivo, do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso. Mas o autor pega algumas regiões que têm o mesmo tipo de religião e mesmo tipo de cultura e tenta apontar como algumas dessas desenvolveram instituições melhores e piores. Alguns desses autores do campo da economia institucional acabam aplicando isso para alguns outros países. Johann Aristoteli aplica aqui no Brasil para ver como as diferentes regiões brasileiras sofreram diferentes influências das instituições. Cada ciclo econômico traria consigo um mote de instituições que fariam que no futuro essas regiões fossem mais ou menos desenvolvidas. Então, como funcionava o judiciário, como era o sistema político, a economia funcionava com diversos agentes ou com monopólios. Esses elementos todos são analisados nos ciclos coloniais e comparados com o Brasil moderno. Mas vale ressaltar que tanto a existência de um debate quanto a aplicação de pesquisa são elementos característicos de um programa de pesquisa rigoroso. E nesse sentido, vale a pena destacar o trabalho de Robinson e Acemoglu. O grande calcanhar de Aquiles parece ser a China, que é um país politicamente centralizado, com instituições políticas não virtuosas, chamadas por eles de extrativas, mas com uma instituição econômica que acabou gerando um elevado crescimento da renda per capita dos chineses,